Olá pessoal, chegamos ao nosso último estudo dessa unidade, da unidade 3. Estamos falando sobre a salvação. E hoje eu quero falar com você, nesse vídeo eu quero falar com você sobre a justificação. Estamos falando sobre a Ordo Salutis, a ordem da salvação, alguns pontos que compõem essa ordem da salvação. E nós chegamos sobre a doutrina da justificação. A doutrina da justificação tem sido a doutrina pela qual se diferencia aqueles que pregam o verdadeiro evangelho e o evangelho deturpado. Foi com relação à justificação que se iniciou a reforma protestante do século XVI. O que é a justificação? Justificação é definida como o ato pelo qual Deus declara justos pecadores crentes. Então, nós não somos justos, mas Deus nos declarou justos. Então, é o ato pelo qual Deus declara justos pecadores crentes. Também é um ato, não é um processo. Assim como a regeneração, a justificação é um ato. Nós só somos justificados uma vez. Não há várias justificações, tá certo? Bom, a justificação pode ser entendida, como em alguns pontos. Primeiro, o que acontece quando nós somos justificados? Quando acontece essa justificação, o que acontece com nossas vidas? Primeiro, nós somos perdoados dos nossos pecados. Dos pecados do passado, do presente e do futuro. E a culpa é removida, a culpa do pecado, ela é removida. Nós podemos ver isso em Atos 13, 38 e Atos 13, 39 e Romanos 5, 8 também. Bom, depois nós temos a restauração do favor divino. Lembra que o homem, quando ele pecou, ele se tornou inimigo de Deus, ele se afastou de Deus. Agora, quando somos justificados, nós temos a restauração do favor divino. Romanos 5, 17, 19, Colossenses 2, 13 e 14. Nós temos paz com Deus. E é isso que Paulo vai falar em Romanos 5, 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. E nós temos também uma herança. Já que fomos justificados, nós agora temos uma herança. Uma herança não nesse mundo, mas uma herança celestial. Bom, o que acontece é isso. Em que se baseia a nossa justificação? A nossa justificação se baseia na obra expiatória de Cristo. Cristo, ele morreu na cruz do Calvário. Ele entregou sua vida por nós. E por ele ter entregado a sua vida por nós, nós somos justificados com base no seu sacrifício. E a justificação também, ela é pela fé. Da mesma forma que nós vimos que a salvação ela é pelo meio da fé, a justificação também. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Ou seja, a fé, ela é o instrumento pelo qual nós tomamos posse dessa justificação, tá certo? Então, a justificação, ela é muito importante. A justificação é diferente da salvação, da regeneração, da santificação. Então, é o ato pelo qual Deus declara justo pecadores crentes. Nós não tínhamos justiça em nós, mas Deus imputa, Ele coloca a sua justiça em nossas vidas, ok? Bom, um outro ponto que nós devemos destacar é a doutrina da adoção. A doutrina da adoção deve ser bem entendida, porque no decorrer dos tempos também ela é confundida com outras doutrinas. Ela é distinta da justificação e é distinta também da regeneração. Porém, está intimamente ligada com essas doutrinas. A justificação significa que Deus nos aceita como justos e nos concede a vida eterna. A regeneração é a renovação dos nossos corações segundo a imagem de Deus. Já a adoção é o ato, é o momento em que nós somos introduzidos na família de Deus e passamos a ter os privilégios de sermos filhos de Deus. João, no capítulo 1, verso 18, diz: mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Somente aqueles que foram justificados e regenerados são adotados por Deus. Então, aquele que não recebeu a nova vida, aquele que não foi justificado, ele não faz parte da família de Deus. E aí, nós temos vários textos para falar sobre essa doutrina. Mateus 6,9, Romanos 8,15-16, Gálatas 4,6, Hebreus 12,9, Tiago 1,18, 1 João 3,1 e 2 e tantos outros. Ok? E nós chegamos à nossa última doutrina desse ponto, que é a doutrina da santificação. A santificação é definida como a operação do Espírito Santo, envolvendo a nossa participação responsável, pela qual Deus, ele nos livra, o Espírito Santo nos livra da poluição do pecado, renova toda a nossa natureza inteira, segundo a imagem de Deus, e habilita-nos
a viver de forma agradável. Santificação também é diferente de regeneração e justificação. Os dois atos, né, estes dois atos, regeneração e justificação, né, são ações exclusivas de Deus. Somente Deus faz isso, sem a participação do homem. Nós não temos participação na nossa regeneração e nem na nossa justificação. Mas nós temos a nossa participação na santificação. Por isso, a justificação e a regeneração são denominados como doutrinas monergistas. Lembra que nós já falamos sobre isso? Monergistas, obra de um só. Já a santificação é definida como sinergista, ou seja, obra de mais de um. Por quê? Porque nós nos santificamos, mas o Espírito Santo também nos santifica. Então, há um intercâmbio de ações. Nós somos ativos e passivos na obra da santificação. A obra da santificação, ela envolve dois aspectos. Primeiro, a separação da prática do pecado deste mundo e a consagração ao serviço de Deus. Então, separação da prática do pecado e consagração ao serviço de Deus. É comum nós ouvirmos que santo é aquele que é sem pecado, não é? Ah, fulano é santo, ele é sem pecado. Não, não. As palavras, principalmente as palavras kadosh e hagios, usadas, né, para traduzir santo na nossa Bíblia, elas têm uma ideia de que é algo que é separado do comum para o uso sagrado, para o uso de Deus. Então, nós fomos separados do mundo e nós fomos consagrados para Deus. Então, isso é a santificação. Nos separarmos do pecado e nos dedicarmos a Deus. Há 3 pontos que eu queria destacar ainda sobre a santificação. Nós estamos sendo justificados através do crescimento numa mais completa e rica união com Cristo. Então, quando nós temos união com Cristo, nós estamos vivendo, ou buscando, ou praticando, ou crescendo na vida de santificação. Vejam só o que Paulo diz em Efésios, capítulo 4, verso 15. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, nós devemos seguir a verdade, a palavra, para que nós possamos crescer. Então, nós vamos nos unir a Cristo. Nós somos santificados por meio da verdade. A verdade, que é a palavra de Deus, né? A verdade é a palavra de Deus. Então, essa verdade, nós temos que nos apropriar dela para que nós sejamos santificados. Jesus fala assim: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, se nós queremos viver na vida de santificação, nós temos que ler a Bíblia, nós temos que estudar a Bíblia para sabermos aquilo que Deus requer de nós para vivermos essa vida. Também nós somos santificados pela fé. Em Atos, capítulo 26, verso 18, diz assim: para lhes abrirdes os olhos e os converterdes das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então, nós precisamos viver uma vida de fé para vivermos também uma vida de edificação. Como crentes, filhos de Deus, temos um padrão pelo qual devemos estar guiando as nossas vidas, a nossa santificação. Esse padrão que devemos seguir é a semelhança de Deus. Nós somos imitadores de Deus como filhos amados. Então, precisamos viver esse padrão, seguir esse padrão, viver uma vida de santificação. A Bíblia diz que sede santos, porque eu sou santo. É o que Deus diz para nós. Então, nós precisamos viver uma vida de santificação. Aquele que é salvo, ele vai viver uma vida de santificação. Chegamos ao final dessa unidade. No próximo, nós trataremos também de assuntos muito importantes na nossa carreira. Deus abençoe.